Bom, vamos a um enunciado de um exercício de estatística envolvendo o assunto distribuição normal. Uma indústria de alimentos possui uma linha de produção de caixas de cereal. Um dos parâmetros de qualidade é a quantidade de cereal em cada caixa. A partir dos registros do banco de dados, verifica-se que o peso de cereal por caixa se comporta conforme a distribuição normal, com valor médio de 368 gramas e desvio padrão de 7,5 gramas. O setor responsável pela garantia da qualidade da produção retira a cada hora uma única caixa e a pesa. Qual a probabilidade de que o peso da caixa retirada fique abaixo de 358 gramas? Bom, aqui estão os dados numéricos do problema. O peso da caixa de cereal é um parâmetro que se comporta conforme a distribuição normal, com valor médio de 368 gramas e desvio padrão de 7,5 gramas. E a primeira pergunta é qual a probabilidade de X, o peso de uma determinada caixa, ser menor do que 358 gramas. Bom, aqui à direita eu vou fazer um esboço da curva de distribuição normal. As abscissas, que seriam a leitura do peso da caixa de cereal. Abaixo da curva de distribuição normal, o valor central é Mi, 368 gramas. E à esquerda eu vou localizar em algum ponto 358 gramas no meu desenho aqui no meu esboço. X aqui 358 gramas. Então a resposta ao problema é essa área à esquerda de X. Toda a área abaixo da curva é de 100%, ou 1. A fração correspondente a esse tracejado é a resposta a essa questão. Bom, para resolvermos o problema, para encontrarmos a probabilidade que aparece na questão, temos que transformar a quantidade de cereal na caixa, 358 gramas, em um valor denominado de Z, ou score Z, no processo chamado de padronização, ou seja, a transformação de 358 gramas em um valor de Z. Como é que fazemos isso? Deixa eu fazer primeiro aqui uma representação. Essa curva à direita, onde temos valores de Z, é uma curva denominada de curva de distribuição normal padronizada. O valor central é o zero. À esquerda, valores negativos de Z. À direita, valores positivos de Z. Estes valores de Z vão corresponder a distâncias de quantidade de cereal por caixa, por exemplo, 358 gramas, distâncias em relação ao valor médio, que é de 368 gramas. Quantidades abaixo de 368, ou seja, abaixo da média, vão corresponder a valores negativos de Z. Quantidades acima da média vão corresponder a valores positivos de Z. E esse cálculo de Z é feito dessa forma simples. A distância entre X e o valor médio, essa distância em número de desvios padrão, em valores de sigma. No nosso caso, queremos calcular a probabilidade de termos valores abaixo de 358, o X é 358, o valor médio 368. Então já sabemos aqui que o valor de Z vai ser negativo em número de desvio padrão, onde um valor de um desvio padrão é de 7,5. Vocês façam as contas e verificarão que o Z é igual a menos 1,33. Então, este valor de Z aqui é menos 1,33.
Com este valor nós podemos usar um software estatístico, usar o Excel, ou podemos ir a uma tabela de distribuição normal padronizada que vai nos dar a área à esquerda de Z. E é isso que nós vamos fazer na próxima etapa. Bom, aqui temos um exemplo de uma tabela de distribuição normal padrão. A maioria dessas tabelas, ela nos oferece a área acumulada à esquerda do valor de Z. E uma boa parte dos livros apresenta essa tabela em duas partes. A primeira parte, a probabilidades ou áreas associadas a valores negativos de Z. E uma segunda parte, a área acumulada para valores positivos de Z. Ok? Bom, nós temos aqui um valor negativo, um valor de menos 1,33. Então nós podemos ler o valor de Z, menos 1,3, e aqui a segunda casa decimal, 33. Então a área à esquerda de Z igual a menos 1,33 é de 0,0918. Ou seja, a resposta à questão é a probabilidade de 0,0918 ou 9,18%. Bom, continuando o nosso problema, a próxima questão é qual a probabilidade de que o peso da caixa retirada fique acima de 378 gramas. Bom, a curva de distribuição normal é uma curva simétrica que tem no seu centro o valor de μ, o valor da média populacional. Sendo simétrica, a probabilidade de termos caixas de cereal com peso menor do que 358, que é o que calculamos agora há pouco, essa probabilidade vai ser igual a de encontrarmos caixas com peso superior a 378 gramas. Porque a distância entre 358 e a média populacional, que é de 368, é igual à distância entre 378 e a média populacional. Então 358 e 378 estão equidistantes da média populacional. Apenas 358 abaixo de μ e 378 acima de μ. A tabela de distribuição normal padronizada sempre vai nos dar a área à esquerda de Z. Quando nós realizamos o processo de padronização, esse valor de 358 se transforma em um Z de menos 1,33. Fazendo as contas aqui para uma quantidade serial de 378, vocês vão encontrar um Z positivo de mais 1,33. E aí vocês vão poder observar na tabela de distribuição normal padronizada que a área à esquerda de Z igual a menos 1,33 é igual à área à direita de Z igual a mais 1,33. Sendo que a tabela não vai nos dar diretamente essa área direita de mais 1,33. A tabela vai nos dar a área à esquerda de Z igual a mais 1,33. Ok? Bom, então aqui nos concentrando no valor de Z igual a mais 1,33, vamos à tabela de distribuição normal padronizada. Vamos pegar essa fatia da tabela associada aos valores positivos de Z. Então observem que para Z igual a mais 1,33, a área à esquerda é 0,9082. 0,9082.
Então essa área toda aqui à esquerda é 0,9082. E a pergunta está associada a essa área aqui. Quantidades maiores que 378. Então essa área é igual a 1 menos 0,9082, cujo resultado é 0,0918. Então a probabilidade de termos caixa cereal com peso superior a 378 gramas é igual a 0,0918, 9,18%, que também é igual, como vimos, à probabilidade de termos caixas de cereal com peso inferior a 358 gramas. Ok? Então aqui é um exemplo do aspecto da distribuição normal em termos de simetria, tendo como valor central o valor de z igual a zero. Continuando nosso problema, temos agora a terceira questão. Qual a probabilidade de que o peso da caixa retirada fique entre 363 e 373? Bom, os dados da nova questão estão aqui. O valor de μ 368, sigma 7,5, e a pergunta é essa: a probabilidade de x está entre 363 e 373. Ok? Faz aqui o esboço da curva de distribuição normal, que eu sempre recomendo para facilitar o raciocínio. Então temos aqui o valor de μ 368, temos o valor de 363 aqui abaixo, e temos o valor de 373 aqui assim. Aqui também eu coloquei dois valores simétricos. 363 está afastado de 368 em 5 unidades. 373 está afastado de 368 também em 5 unidades. Então o valor de z de 363 vai ser em módulo igual ao valor de z de 373. Apenas 363 vai se transformar em um valor negativo de z, e 373 vai se transformar em um valor positivo de z. Ok? Bom, nesse desenho eu já estou representando a curva de distribuição normal padronizada com valores de z. Estou representando por z1 o valor de z associado à quantidade de 363 gramas. E z2 o valor associado à quantidade de 373 gramas. Fazendo as contas para Z1, eu encontro o valor de menos 0,67 e para Z2 o valor de mais 0,67. Então agora nós vamos à tabela de distribuição normal padronizada, identificar a área acumulada para cada um desses dois valores de Z. Para o valor de z igual a mais 0,67, a área acumulada 0,7486. E para o valor de z de menos 0,67, essa terceira coluna aqui, o valor acumulado à esquerda é de 0,2514. Então a resposta é a área acumulada para z igual a 0,67 menos a área acumulada para z igual a menos 0,67. Ou seja, 0,7486
menos 0,2514. Se vocês fizerem as contas, 0,7486 menos 0,2514, o resultado é 0,4972. Ou seja, esta área aqui corresponde a 0,4972, ou 49,72%, é a resposta a essa questão.